Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo Pessoa e começa agora o Bancos e Fintechs, o seu podcast sobre a reinvenção da indústria financeira. Bem, poxa, hoje a gente tem um convidado super especial, Maurício Santos, que é diretor executivo da Claro Pay. Maurício, primeiro, obrigado demais aí, cara, pela sua participação, pelo seu tempo, cara, sua disponibilidade. É uma grande honra tê-lo aqui hoje com a gente. E se a gente puder começar, cara, você contando um pouquinho da tua trajetória profissional, de onde você veio, como é que você chegou a Claro Pay, a esse momento tão bacana, seria perfeito para a gente começar, por favor. Legal, Marcelo. Bom, obrigado. A honra é minha aqui de estar podendo participar do seu podcast aí, que já está famoso, né? Tem grandes personalidades aqui participando. É uma honra estar podendo comentar um pouquinho aí com vocês desse novo cenário do mercado financeiro, né? Falando um pouquinho aí da minha trajetória profissional, bom, eu sou engenheiro de formação pela Poli USP, fiz um MBA também pela GV e comecei minha carreira na Promon Consultoria, muitos anos atrás, aí não vou aqui falar a minha idade, que depois você passa dos 35 já, né, a gente já vai escondendo, mas trabalhei na Promon Consultoria, depois eu fui trainee do Citi, fiquei 15 anos no Citi, né, no Citibank do Brasil. Desses 15 anos, os 3 últimos eu trabalhei no escritório regional para a América Latina e passei muitas experiências ali em diversas áreas. Comecei a carreira em operações, tecnologia, mas depois segui para serviços financeiros, produtos, finanças. E aí eu vim para a Claro em 2017 com o objetivo de montar um novo negócio para a Claro, né, de serviços financeiros. Existia um apetite de investimento para isso, existia uma visão que havia oportunidades para operadoras fazerem isso. E aí eu estou há 3 anos e meio desenvolvendo esses novos negócios. Um desses novos negócios é o Claro Pay, que a gente acabou de lançar agora no dia 16 de novembro. Pô, que bacana, que bacana. Cara, se você puder contar um pouquinho, assim, detalhar um pouco mais, né, toda as ideias por trás, né, o porquê da Claro Pay, e também um pouco do que, aquela pergunta clássica, né, que dores aí vocês nasceram, né, para resolver, seria bem interessante, por favor. Legal, vou compartilhar um pouquinho aqui. O Claro Pay, a ideia, né, nasceu em 2018, então um pouquinho depois que eu cheguei na Claro, a gente fez um assessment para identificar as oportunidades de negócios em serviços financeiros, desenhamos um roadmap e vimos que a gente tinha oportunidades em pagamentos móveis inicialmente, né? E a gente avaliou vários fatores que levaram à criação do Claro Pay em 2 grandes dimensões. A dimensão negócios, olhando para dentro de casa, o que isso representaria de novos negócios para a empresa, e olhando, obviamente, a perspectiva cliente, né? Nada adianta você bolar um ótimo negócio se você não atende a nenhuma nova necessidade do cliente. Então, na perspectiva de negócios, a gente tinha uma série de coisas que nos davam a entender que havia oportunidade aí, né? Primeiro porque a gente precisava de novas fontes de receita. Então, as operadoras no Brasil e mundialmente têm enfrentado dificuldades com linhas de receita que têm caído ao longo do tempo por características do mercado, né? Então, TV é uma delas, né? Pela forte competição dos streamings. Os circuitos de dados B2B também foram muito desafiados por bandas largas e outras tecnologias. O telefone fixo, né? Pouca gente usa hoje em dia, né? Tudo é pelo celular. Então, há uma decisão estratégica da empresa de novas linhas de negócio. Outra questão é porque o nosso grupo, né, que é a América Móvel e o grupo Carso, né, dos nossos investidores, eles já têm um banco no México, por exemplo, que é o Banco em Bolsa, inclusive com presença no Brasil. É um dos maiores bancos na América Latina. No Brasil já tem licença para operar, né? Ele focou muito mais em B2B, não em B2C, mas existe toda uma coisa já pronta e um apetite da empresa também em entrar em negócios financeiros. A gente também via muitos cases internacionais de sucesso de outras operadoras que se aventuraram em serviços financeiros e deram certo, né? E a gente tinha muitos habilitadores também para a reentrada da Claro. Não sei se você se recorda, Marcelo, por volta de 2010, 11, 12, as operadoras criaram seus wallets digitais, eram aqueles telefones antigos, né? A tecnologia SMS, o SSD. A Claro, na época, criou o Meu Dinheiro Claro, uma parceria com o Bradesco e com a Lelo, na época,
E não, acabou não sendo bem sucedida, mas muita coisa de lá para cá mudou, né? Que faz com que esse tipo de cenário seja muito mais favorável para uma operadora fazer serviços financeiros. Eu vou citar alguns aqui, tá? Então, por exemplo, conectividade, a gente tem muito mais cobertura, tem tecnologias com muito mais velocidade, né? Como o 4,5G, o 5G que está chegando. Os desbancarizados permanecem, né? Reduziram um pouco, mas permanecem na sociedade. O user experience melhorou muito com o smartphone, com os aplicativos de celular. É muito mais fácil, né, o cliente usar, mesmo se ele não é muito educado tecnologicamente, como os desbancarizados, na sua grande maioria, não são, mas eles conseguem já usar aplicativos. Cresceu muito a digitalização, né? Então, menos necessidade de agências, pontos físicos, mais uso pelo próprio celular. A gente passou por números da Febraban de mais de 30% de transações financeiras pelos aplicativos dos bancos, pelo celular. A regulação evoluindo com Pix, com as projeções de Open Bank. A tecnologia evoluiu muito, né? Tanto do lado do cliente, com QR Code, NFC, no lado do celular, mas também no lado de back-end, né? Com tecnologias, por exemplo, como o Bank as a Service, que hoje há muitas possibilidades. Além disso, muitas fintechs entraram, né? Mais do que 500 fintechs, trazendo produtos inovadores, com uso intenso de tecnologia. E a questão do crédito, né? A redução da taxa Selic, o aumento, né, de possibilidades de crédito, o SCD, né? Sociedade de Crédito Direto, a regulação de peer-to-peer lending, que o Banco Central também criou recentemente. Então, essa combinação de fatores, do ponto de vista de negócios, fazia muito sentido para Claro entrar nesse tipo de negócio do Claro Pay. E na perspectiva do cliente, a gente fez design thinkings e identificamos que o cliente, principalmente ainda o desbancarizado ou as classes C, D e E, ainda tem muitas necessidades que não são plenamente atendidas em serviços financeiros, né? Então, altas tarifas bancárias, o MDR ainda estava em patamares altos, vem caindo, a carência de crédito, a baixa personalização de serviços, a questão de burocracia, fraudes, o cliente andando muito com dinheiro, né? Muito roubo, furto. E a gente entende que ninguém ainda conseguiu no Brasil, para as características do mercado brasileiro, atender bem esse cliente, né? O desbancarizado. A gente viu um exemplo recente aí com o auxílio emergencial, né? Entramos com o auxílio emergencial, a Caixa fez um excepcional trabalho aí, né? Em poucos dias, né, o Salituro lá fez milagres para colocar um aplicativo na mão para distribuir esse auxílio, mas a gente via muitas pessoas, mesmo com o calendário de saque mais à frente, faziam subterfúgios, como, por exemplo, transferir o dinheiro para um banco digital via pagamento de um boleto, para conseguir fazer saque, né, num ATM 24 horas. Ou seja, mesmo com esse processo mais forçado de digitalização, a gente vê ainda esse público que é muito apegado ao dinheiro, ele muitas vezes muito preocupado com as tarifas que vão ser cobradas, é desconfiado, muitos não são muito preocupados em ter controle financeiro, não tem essa necessidade, outros realmente tiveram más experiências e são insatisfeitos, eles veem que não tem crédito disponível, né? E muitos ainda têm na necessidade de ter o dinheiro, às vezes até em camadas mais baixas da população, a gente vê que isso é uma necessidade deles, inclusive de mostrar poder, né? Quem tem o dinheiro ali na carteira, no bolso. Então é uma questão muito cultural, né? Então tem um processo aí, uma oportunidade importante aí no segmento financeiro, principalmente nessa parte aí das classes menos favorecidas. Legal. Vocês, do ponto de vista do roadmap de produtos, né? Vocês começaram com que, vamos dizer assim, conjunto, né, de soluções e quais são as prioridades? Se você puder comentar um pouco ao longo do ano que vem que está chegando, o que vocês pretendem trazer de inovação em produtos também? Legal, Marcelo. Bom, a gente começou em 2018 com o básico do básico. Só para ter uma ideia, em 2018 a Claro ainda não tinha seguro de celular, né? Que era um absurdo. O cliente chegava na loja e ele, né, com cada vez mais os aparelhos mais caros e aumentando a taxa de roubos, né, e furtos de celulares e quebra mesmo, ele saía da loja sem um seguro. Então, a primeira prioridade nossa foi estabelecer um seguro de celular. Hoje é um produto super bem sucedido, a gente tem
mais do que 50% de take rate, quer dizer, praticamente a cada 2 celulares vendidos, um sai com seguro da nossa loja. A gente está expandindo agora para outros canais, mais de 1.000 lojas de agentes autorizados também estão adotando esse programa, que é o Proteção Móvel. Então, essa foi a nossa primeira prioridade. Depois a gente começou com crédito, né? Primeiro, crédito recarga. Então, a gente lançou um aplicativo que se chama SOS Recarga, agora ele está indo em outros canais, né? Que permite uma antecipação de crédito para o cliente que muitas vezes quer fazer recarga. A gente tem mais de 70% das recargas são feitas em dinheiro, acreditem se quiser, né, em pontos físicos, né, de recarga. E às vezes a pessoa está à noite, precisa concluir uma ligação, precisa concluir uma navegação e ela não tem saldo, né? E aí a gente faz uma antecipação e depois na próxima recarga a gente desconta o valor com uma taxa de conveniência. Então esse foi um primeiro modelo, e ele usa um modelo de inteligência artificial por trás também para ir criando um scoring desse cliente, aumentando o valor do empréstimo para ele. E depois a gente veio com crédito pessoal, que é o Smart Cred, que é um produto 100% digital, ele contrata por um aplicativo ou pelo site. A grande vantagem, eu diria que são duas, né? São duas grandes vantagens. Primeiro, que a gente, como Claro, consegue fazer um scoring desse cliente baseado, são clientes pós-pagos, a gente conhece melhor esse cliente, a gente consegue fazer um scoring para oferecer uma taxa de juros mais atrativa para ele, competitiva. E segundo, ele paga na fatura, né? Então, como ele paga na fatura, junto com o serviço de telefonia, a inadimplência tende a cair, de tal forma que a gente também consegue reverter em taxa de juros melhor para esse cliente. Então, esse é um produto que a gente lançou junto com um banco parceiro, que é o Inbursa, e agora lançamos o Claro Pay. O Claro Pay é uma conta digital e funcionalidade de pagamento, já 100% integrado com o Pix, só que ele abre um espaço para próximos produtos financeiros que a gente pode vender, não somente nos canais da Claro, mas também no próprio Claro Pay. Então, a ideia é que o Claro Pay se transforme um dos principais canais da Claro, com um relacionamento digital mais forte com o nosso cliente, não somente para serviços financeiros, no primeiro momento é para serviços financeiros, mas ali a gente vai estar oferecendo, através de parcerias, né, um roadmap de outros serviços financeiros, e aí no papel muito mais de correspondente bancário, né? Então a gente vai poder oferecer crédito, que é um dos primeiros que a gente deve lançar, um cartão de crédito da Claro, né, um co-branded. A gente deve lançar produtos também de crédito de menor valor, além do pós-pago que a gente já tem para o cliente pós-pago, mas outros produtos financeiros que estão no roadmap, né? Investimentos, produtos de seguros, microseguros, assistências, produtos de câmbio, financiamento de aparelho, educação financeira e outros produtos, tá? Então, o primeiro passo era ter o canal e estabelecer o relacionamento com o cliente. A partir desse momento, a gente pode começar a ir trabalhando no roadmap não muito fixo, né? A ideia é a gente ir pivotando o negócio conforme as necessidades do cliente, a dinâmica do mercado, para a gente oferecendo outras opções para esse cliente. Não, bem legal. Cara, ouvindo você falar, né, assim, é incrível como tudo mudou, né, se você pensar, né? A Claro, né, uma grande tele, cara, tem um banco agora, né? Exato. Isso é muito interessante. Uma outra perguntinha, cara, assim, você falou muito do bancarizado, né, do não bancarizado. Como é que você vê, ou que desafios vocês estão enfrentando nessa conversão, né? Puxa, e como agora fazer a Claro, né, que o cara associa já alguns produtos bancários, mas como conduzi-lo, né, de uma forma natural agora para o uso de todos esses produtos? Como é que é? Conta um pouquinho desse desafio, cara. Não sei se isso é tão simples, né? Ou como é que vocês estão planejando isso? Certamente não é simples, né? Ou seja, o mercado está cada vez mais competitivo, né? Entrada de muitos bancos digitais, vários setores da economia se misturando, né? A gente vê as big techs, né, entrando em vários setores, né? Um marketplace, mas estão em financeiro, estão em vários setores, não só em redes sociais. A gente vê também as telecom entrando em outros setores, né? E os bancos também entrando em telecom, né? Não é à toa que a gente viu o Banco Inter como operadora Intercel, né? Uma MVNO há pouco tempo. Então, eu acho que o cenário realmente é complexo. Agora, a forma como a gente está
entendendo que a melhor maneira da gente abordar esse cliente é através do relacionamento que a gente já tem como Claro desse cliente, né? Então, apesar do Claro Pay ser uma instituição de pagamentos, é uma outra empresa, né, um outro veículo legal com 100% de capital da Claro, mas, obviamente, respeitando questões de LGPD, né, em termos de compartilhamento de dados do cliente entre as duas empresas, né, a Claro e a Claro Pay, mas é através do relacionamento com o cliente que a gente entende que é o diferencial para esse cliente enxergar a Claro também como uma opção de serviços financeiros. A gente não tem pretensão de ser um banco, né? Até a forma como a gente vai se posicionar, ou seja, a gente não vai ser um banco completo, não vai ser, né, um banco tradicional, a gente não quer se posicionar assim. A Claro não tem know-how, não tem, né, core business, né, relacionado a isso. Então, a ideia é ter o relacionamento com o cliente, que é muito feito através dos canais que a Claro já tem com esse cliente, mais a conta digital e as funcionalidades de pagamento, que a gente entendeu que isso é como se fosse uma coluna vertebral do relacionamento com o cliente, e isso é produto próprio nosso, né? Também ali trabalhando com Embursa para alguns serviços, mas o que está em torno disso, os outros serviços financeiros, a ideia é fazer através de parcerias, né? E não através dos nossos próprios serviços. Agora, a gente vai se diferenciar da seguinte maneira, a gente enxerga que tem, se você colocar, fizer um gráfico de um eixo canais e outro eixo produtos, né, e separar em 4 quadrantes e colocar próprios ou de terceiros em cada um deles, eu acho que fica um mapa mais fácil de você entender. A gente está muito acostumado no canal próprio, produto próprio, que são os bancos tradicionais. Não é onde a gente vai atuar, né? A gente também tem um outro modelo, que é, por exemplo, uma corretora que tem o seu canal próprio e vende só produtos de terceiros, né? A forma como a gente quer se posicionar é num orquestrador de um ecossistema digital. E aí integrando o financeiro com o não financeiro, né? Baseado no centro, o relacionamento do cliente. Ou seja, a gente ter os produtos próprios, né? Que é o canal, que é a conta digital e funcionalidades de pagamentos, mas ter produtos de terceiros para a gente oferecer em nossos canais, né? E aí a gente orquestrar, principalmente, por isso que eu bato na tecla do relacionamento do cliente, principalmente no diferencial que a gente tem, que é o conhecimento do cliente, são os dados. A gente sabe, obviamente, se ele autorizar, né, perante a LGPD, mas assim, a gente sabe onde que ele está pela geolocalização, a gente sabe onde ele navega, a gente conhece se ele paga a fatura ou não, a capacidade de pagamento, né, razoavelmente bem, a gente sabe. Então, quando a gente agrega isso, com ele utilizando o Claro Pay, a gente tem uma condição de oferecer um ecossistema digital com produtos Claro e produtos de parceiros da Claro financeiros de uma maneira muito mais lógica, no momento certo para esse cliente, com uma promoção adequada, atendendo a necessidade dele de uma maneira personalizada, né? Então, a gente acha que esse jogo novo que está se configurando, esse mercado financeiro com Pix, e principalmente com o Open Bank, né, que vem pela frente, esse é o grande diferencial. E aí a gente tem muita capacidade, né, não só de dados, a gente tem capacidade de incentivos, né, a gente vê muitos wallets rasgando dinheiro, né, para conseguir conquistar o cliente, o custo de aquisição muito alto, né. Não adianta o cliente ter conta, né, ele tem que utilizar, né, a monetização é baseada no uso, né. Esse sempre foi o desafio dos bancos, né, não só os digitais, mas todos os bancos sempre tiveram esse desafio. É o cliente realmente utilizar o serviço. E aí tem uma combinação de capacidade de incentivos, de mídia digital, de cross-selling, né, de atender a necessidade do cliente para que ele dê atenção e, de fato, use, né, o Claro Pay. Então, é assim que a gente está enxergando, com um longo caminho pela frente. A gente só deu o primeiro passo, mas essa é uma visão que a gente tem no momento. Não, mas e quantas possibilidades, né? Fantástico, cara, fantástico. Esse conhecimento do cliente que vocês têm, né? Isso realmente talvez seja um grande diferencial, né? De quem está começando e não tem nada disso. Não tem, você praticamente já tem quase que o dado que o Open Bank vai ampliar ali na frente, né? Mas você já tem uma fonte fantástica. Agora, uma curiosidade, cara. Você falou, não pretendemos ser, né, esse banco completo, mas mesmo para você gerenciar essa sua conta digital hoje, né?
vocês, é curiosidade mesmo, cara, vocês desenvolveram isso em casa, né, esse core bancário, ou vocês foram, né, usar um banking as a service como parceiro de tecnologia nesse sentido? Perfeito, Marcelo. Ótima pergunta. Eu não posso entrar aqui em detalhes, mas eu vou dar uma visão de como a gente chegou, o ponto que a gente chegou e qual foi a decisão em grandes termos, tá? Então, por exemplo, quando a gente quis criar o Claro Pay, a gente via 4 possibilidades, ponderando tempo de implementação e margem do negócio, né? E os dois indo em sentidos opostos, né? Então, a gente tinha, num extremo, a possibilidade de comprar alguém, comprar uma fintech, por exemplo, que já tivesse sistema, tecnologia, operação, já tudo pronto, e a gente usaria a nossa marca e seguiria com a nossa base de clientes, né, que são os diferenciais. Não vimos nenhuma fintech, né, adequada para as características que a gente gostaria. Esse seria uma situação em que o tempo seria muito mais curto, né? A margem, muito provavelmente nos primeiros anos, em função da compra, seria menor. No outro extremo, a gente tinha uma característica que a gente seria fazer do zero, né? Completamente do zero, constrói sistema, constrói operação, desenvolve sistema em casa, né? Demoraria muito mais tempo, mas a margem muito provavelmente seria maior, né? E aí a gente definitivamente descartou, porque não é nosso core banking, né? Já é difícil, imagina, já foi difícil a gente justificar novos negócios dentro de uma operadora tradicional. Imagine você querer aplicar um CAPEX, né, um investimento muito alto para desenvolver sistemas que nem são né, a operadora, ela dedica muito, e a Claro, como um dos diferenciais dela, investimento em cobertura de rede, tecnologia de rede, né, cobertura de banda larga, tecnologia de fibra. O nosso grosso do CAPEX é nisso, né, e eficiência, obviamente. E aí a gente ficava com 2 alternativas no meio. Uma que seria um modelo que a gente chama mais de VAS, que seria o seguinte, a gente faz parceria com um banco que já tem tudo pronto e a gente só põe nossa marca ou faz um co-branded com a marca dele, mas o produto é 100% dele e a gente vende, ou seja, a gente ganha uma remuneração pela venda, né? E ele ganha pela base de clientes nossa, principalmente, né? A gente avaliou vários players nessa alternativa. E tinha uma outra alternativa que era uma alternativa mais híbrida, ou seja, a gente desenha os nossos produtos, contrata uma solução de Bank as a Service, né, mas que não nos engessa a definir os nossos produtos conforme a necessidade do nosso cliente e a nossa estratégia, né, mas o tempo de implementação encurta muito, porque você vai ter uma coisa muito mais pronta. Foi esse o caminho que a gente acabou seguindo. Muito bacana, interessante. Você comentou também da LGPD, né, esse volume todo de dados que vocês possuem, etc., e o quanto isso pode, né, te ajudar a acelerar, né, a expansão, né, da Claro Pay. E a gente está nesse momento, um momento inicial, né, da LGPD. Como é que vocês estão vivendo isso, cara? O que você pode comentar assim, nesses primeiros meses? Está tudo bem? Está tudo como planejado? Você pode contar para a gente? Olha, LGPD foi um desafio para todos, né? Até por causa das indefinições da data, né? Vai reagendar, vai postergar, vai ser agora. Então, eu diria que a Claro, como Claro, se preparou muito bem para o LGPD, muito bem. Em termos de sistemas, infraestrutura, definir um DPO super qualificado, né? Uma DPO para fazer o trabalho, contratou consultoria, fez um assessment de todos os seus produtos, serviços, do seu data lake, fez um trabalho muito bom mesmo para estar pronto no dia do lançamento do LGPD. O Claro Pay, a gente também, durante o projeto, veio pensando no LGPD. Obviamente, quando a data chegou, foi um desafio ainda maior para a gente, porque ele praticamente ficou simultâneo o lançamento do Claro Pay, porque a gente precisava lançar junto com o Pix, né? Ou seja, a data de lançamento do dia 16 não foi uma coincidência, né? A gente já começou a operar como o Claro Pay como um piloto, mas a gente tinha que estar operando no Pix na data do dia 3 e no dia 16 de novembro, né? Então, existe uma pressão de data regulatória. E uma outra pressão de data regulatória num projeto novo, que foi o LGPD. Então, a gente foi de uma maneira cautelosa. Ou seja, o Claro Pay é uma instituição de pagamentos, é uma outra empresa com 100% do capital da Claro, mas é uma outra empresa, né? Então, para respeitar a LGPD, a gente tratou as coisas como
completamente separadas. Ou seja, o cliente do Claro Pay ele tem um portal de privacidade, né, separado do da Claro, né, até porque é uma natureza de instituição diferente, e a gente não troca dados nesse momento. O que a gente faz a Claro, como ela já faz para outras empresas, né, ela oferece produtos de terceiros para a sua base de clientes, faz mídia, né, como o Google faz, como o Facebook faz, né, ela faz serviços de mídia oferecendo um produto, mas ela não troca dados de cliente, ela pega o produto do terceiro e oferece ao seu cliente, ela não passa nenhum dado do seu cliente para o terceiro, né? E é assim que a gente está fazendo com o Claro Pay inicialmente. Então, a Claro oferece o Claro Pay aos seus clientes, a gente está numa fase de clientes convidados pela Claro a degustarem o Claro Pay, depois vai seguir para uma fase em janeiro que vai estar aberto a todos os clientes Claro e não Claro. E aí a gente está estruturando qual que é o processo de consentimento, autorização do cliente, Claro e Claro Pay, de trocas de informação entre os dois. E aí sim que a gente vai começar a fazer uma troca de dados para aqueles clientes que autorizem, mas aí com benefícios para ele, né? Se ele está autorizando, ele vai ter uma oferta exclusiva da Claro, ele vai ter vantagens no Claro Pay. Se ele não autoriza, vai ficar limitado ao que você pode fazer sem essa troca de dados. Legal. Quero outra curiosidade, né? Com tanta informação, né? A capacidade, né? De você realmente fazer um uso, né, inteligente de dados, né? Encantar o cliente e, naturalmente, trazer resultado. Você pode comentar um pouco assim, cara, do que vocês estão fazendo, né? O uso da própria inteligência artificial, né? Os modelos. Vocês têm uma time muito, muito focado nisso, com certeza, né? A gente tem um time da Claro muito qualificado, né? E a gente está fazendo leveraging, né? O máximo possível. A gente entende que o Claro Pay sozinho, como uma startup, não faria sentido e não teria capacidade de crescer. A gente só acredita no Claro Pay junto com a Claro, né? Essa simbiose entre as empresas. E uma das coisas que a gente faz é, obviamente, fazer leveraging do know-how, da estrutura, da capacidade que a Claro tem, né? E a Claro constituiu uma equipe muito forte de analytics nos últimos anos, né, com uso, inclusive, de inteligência artificial, com alguns parceiros nesse tipo de negócio. Fez uma consultoria com a McKinsey, inclusive, há alguns anos, para estruturar ferramentas, o Data Lake, né, tecnologias para fazer isso, e eles estão auxiliando o Claro Pay em relação a isso. O Claro Pay também vai ter uma equipe própria de cientistas de dados também, de growth hacking, né, growth marketing, também para auxiliar nesse crescimento, mas a gente enxerga algumas áreas em que a gente vai aplicar o Analytics, né, e a inteligência artificial. O primeiro é incentivos. Qual é o incentivo adequado para cada tipo de cliente? É muito simplista você falar, não, o cliente pós-pago, as operadoras no passado classificavam assim, né, o cliente pós-pago, o cliente controle e o cliente pré-pago, né? Isso não é a persona, né? Isso é o cliente, qual o produto que ele tem. Mas dentro dos clientes pré-pagos, você tem características muito diferentes, né? Clientes com necessidades muito diferentes. E o apetite dele para usar um Claro Pay é muito diferente. Vai ter cliente que você dá giga de dados, é extremamente valioso para ele. É aquele cliente que tem um plano pré-pago, que guarda o dinheirinho, né, para pagar recarga uma vez, 2 vezes por mês, que fica procurando Wi-Fi, né, para usar, para navegar. Você dá 2 gigas para ele navegar, usar vídeo, é fantástico, né? Tem cliente que é o pós-pago, por exemplo, que já tem um plano, já se vira bem com aquele giga. Não adianta você dar mais giga para ele, é dispensável, né? Então, ali, talvez ele está interessado em assistir o filme do Now que saiu do cinema e ele quer assistir e vai ter uma vantagem em relação a isso. Então, a gente vai usar muito a nossa inteligência para oferecer um incentivo de valor para o cliente utilizar o Claro Pay. A outra questão é na customização do produto. Quer dizer, o Claro Pay, não nessa versão, mas em versões futuras, a gente espera personalizar. Quer dizer, o que eu mostro na primeira tela, na home de um cliente, pode ser diferente do outro, né? A promoção, o destaque que eu estou dando, para um eu vou mostrar crédito, que ele precisa de crédito, para outro eu vou destacar investimento, né? Então, essa personalização acho que é importante com o uso de dados. Outra questão é fraudes, né? A gente está vendo aí todo mundo muito preocupado com Pix, fraude, né? Sequestro, relâmpago, né? Então, o Banco Central permitiu estabelecer limites.
Então, o limite para o cliente certo, onde ele mora, né, à noite, no final de semana, para atender a necessidade financeira que ele tem e, ao mesmo tempo, né, protegê-los de fraudes ou de, né, proteger o sistema de fraude e proteger o cliente de situações de roubo, por exemplo, é fundamental. Então, inteligência antifraude é fundamental. E a outra questão é crédito, né? Seja nanocrédito, microcrédito, crédito pessoal, cartão de crédito, limite para o cliente, a gente vai trabalhar muito em cima dos dados também. Pô, fantástico. Cara, estamos chegando aqui perto do final. Do ponto de vista de futuro, né? Acho que a gente tá claro, né? Toda essa, inclusive essa guerra hoje, né? Com o Pix, né? Das chaves, né? Entre bancos, fintechs, o Open Bank chegando. Você comentou também, né? Das Big Techs aí que já estão, né? Abocanhando o que antes era só o espaço dos bancos. O que mais assim de futuro você vê, cara? Como é que você vê esse mundo de banco digital, sei lá, nos próximos anos, assim? O que você... Eu sei que é muito difícil hoje em dia você ser capaz de prever. Né? Olha, essa pergunta que a gente tem feito para as consultorias, Marcelo. Mas assim, até essa semana a gente falou com a McKinsey também, um bate-papo com sócios lá de telecom e financeiro, e a gente estava comentando isso, estava perguntando para eles, vocês se surpreenderam com o Pix, né, com as primeiras semanas? Que assim, a gente se surpreendeu, porque eu já estava bastante otimista. Eu achava que o Pix ia ser um sucesso, que ia ter uma ótima adesão, porque eu vinha acompanhando as plenárias, o trabalho do Banco Central, né? Eles fizeram um trabalho com as operadoras, por exemplo, para estimular a gente colocar, né, o QR Code, o BR Code na fatura, colocamos, né? Fizeram isso com as empresas de energia, para estimular os clientes a terem a opção de pagar via Pix, fizeram um trabalho de comunicação muito bom, envolveram todos os setores da sociedade. Eu estava otimista, porque quando você olha alguns países, a gente tem muito contato com o México, né? Que a nossa empresa, os acionistas são mexicanos, né? E o COD, que é o Pix do México, foi um fracasso, né? Ele não tem 1% de penetração no mercado mexicano. Em termos de característica, ele é muito similar, mas a forma como é implementado, o envolvimento de todos os setores da sociedade, né? Eu acho que foi fundamental para o Banco Central realmente fazer isso um sucesso. Então, os números que a gente tem, até estava vendo o dashboard de hoje, né, do Banco Central, do Pix, a gente já está com 108 milhões de chaves cadastradas, de 46 milhões de clientes que já estão com chaves, né? Lembrando que a gente tem 150 milhões de pessoas, conforme dados do IBGE, acima de 15 anos. Dessas, 50 milhões, um terço praticamente, né, já está com um cadastro de chave. E o volume de transações já chegou a 5 milhões em um dia, que foi ontem, e 5 bilhões de reais em um dia, né? Se a gente extrapola isso o ano todo, e aí é um cálculo meio de padeiro, é meio errado, tá? Sem nenhum preconceito com padeiro, né? Mas só usando uma expressão aí comum, mas assim, um papel de pão, né? Um cálculo simples, 35% do total de transações de consumo. Obviamente tem transações ali entre empresas, né, de muito mais valor, né, que está sendo feito via Pix, mas se a gente fosse dar uma simplificada, nenhuma projeção chegava a isso, né? Tinha projeções que chegavam a 10 anos, em 5 anos, a 20% de penetração do Pix, mas ninguém esperava do dia para a noite. Então, eu acho que o Pix vai mudar bastante coisa, o Open Bank também deve mudar bastante coisa, né? O Banco Central está muito realmente empenhado em aumentar a competição do mercado, só que é interessante, ao mesmo tempo que vai aumentar novos players no mercado, a gente acha que vai realmente consolidar, poucos têm condição de dar certo, então até compartilhando com o que a gente tem falado com algumas consultorias, a visão é que muitas startups, muitas fintechs não vão sobreviver, tem um excesso de liquidez no mercado, ou seja, os investidores com a redução da taxa de juros não tem mais opção muito, né, de investimento nisso, então estão investindo em novos negócios. A gente vê o valor de mercado das empresas, das fintechs crescendo absurdamente, oferecendo cashback, né, para conquistar o cliente, o custo de aquisição do cliente é altíssimo, e muitas delas não vão ter lucro, talvez não consigam IPO e não viver. Eu acho que algumas que estão muito focadas, bem estruturadas, eu acho que devem continuar. Então, eu acho que os bancos tradicionais vão se reposicionar,
vão se reposicionar muito bem, porque eles são muito competentes, eles têm uma estrutura excepcional, conhecem muito o mercado. Não é o Pix, Open Bank, vão perder receita de um lado, vão achar receita de outro, vão se reinventar. Né? Os bancos digitais, alguns devem sobreviver, né? E eu acho que as Big Techs e as operadoras, que têm grandes bases clientes, canais, poder de comunicação, marca, inteligência de dados, esses têm mais chance de serem protagonistas, ou relevantes, pelo menos, daqui a alguns anos. Agora, a gente acredita muito que o mercado vai deixar de ser aquele negócio, como eu comentei no início, do banco que tem um produto e oferece no seu canal. Eu acho que vai cada vez mais as coisas se misturarem e o cliente, no fim, é quem vai se dar bem, né? Porque eu acho que ele vai ter uma experiência mais integrada, é uma experiência de comprar no marketplace, já ter o crédito automático para financiar, para fazer um CDC, já coisa integrada. É a experiência como as lojas da Amazon, piloto, né, de entrar na loja, sair e não precisar passar no caixa para fazer pagamento. Então, acho que cada vez mais as empresas vão estar soluções financeiras e não financeiras se misturando, e no fim das contas o cliente é quem vai ser mais beneficiado, né? Redução de tarifa, melhor experiência. Eu acho que o mercado vai mudar muito em 5 anos, muito, mas para melhor para o cliente, que é o que importa, e para a economia brasileira, reinjetando esse dinheiro para a economia brasileira voltar a crescer, né? O que todos esperamos. Pô, excelente, cara. Bela visão. Cara, para concluir, dicas que você possa nos dar assim de livros, né, para melhor entender esse momento, melhor se preparar, né, para toda essa transformação. Teria aí uma dica de ouro assim para gente, cara? Olha, eu pensei, curso, por exemplo, eu acho que quem realmente quiser estar bem por dentro desse mercado, tem toda a questão técnica, né? Tem que conhecer cada vez mais Pix, pagamentos, Open Bank, tudo que está vindo pela frente. O pessoal tem que estar muito bem atualizado. Mas eu acho que o principal é o Customer Experience, né? Então, assim, as pessoas realmente têm que aprender a ouvir o cliente, e a gente tem feito muito esse exercício dentro da Claro. A Claro tem investido muito no processo de transformação digital, né? De cada vez mais a gente dar importância para a opinião do cliente em todos os passos do ciclo de vida de um produto, desde a concepção, né? Durante sua operação, validar protótipo, testar, falhar, testar de novo e realmente ouvindo o cliente em todos os pontos. Eu acho que isso é uma coisa que realmente tem que avançar. Quem fizer curso, se atualizar nisso, eu acho que é fundamental. E em termos de livro, bom, recentemente foi lançado aí para pagamentos um livro que é o Pagamentos 4.0, o Payments 4.0, que é do Edson Santos e do Luiz Felipe, que são caras geniais, conhecem muito do mercado. Acho que tem poucos aí com a experiência que eles têm nesse mercado. E para poder, acho que quem quer entrar nesse mercado, quer conhecer um pouco mais, quer entender de projeções, eu recomendo a leitura desse livro. Eu ainda não li, eu li só o prefácio, li um pouco, estou com um livro aqui para ler, mas pelo que eu já folhei e falei com o próprio Luiz Felipe outro dia, realmente tenho expectativas boas. Pô, maravilha, Maurício. Cara, queria te agradecer demais aí, foi sensacional. Pô, uma visão muito interessante, né, do mundo das teles, entrando, né, no mundo financeiro aí. Cara, obrigado mesmo. Um grande abraço. Super obrigado, Marcelo. Prazer é meu. Grande abraço. Obrigado.